Deus cortou o laço de traição na minha vida e na tua vida, para a glória de Deus. Amém. Bom dia, amados irmãos, Paz do Senhor Jesus. 20 dias dos 50 dias da campanha da leitura do capítulo 20 de Gênesis e o Salmo 7, para a glória de Deus. Você está lendo aí? Você está acompanhando? Está lendo a sua Bíblia? Todos os capítulos, os 20 capítulos já que eu já li, você também está lendo? Eu desejo que você esteja lendo, porque se você estiver lendo, meu amor, se você recebe presente de Deus com apenas um versículo, imagina um capítulo. Então, meu amor, eu espero que você esteja aí lendo para a glória de Deus. Amém? E a palavra que o Senhor nos deu hoje é para dar início à nossa campanha do dia de hoje. Está no livro de Isaías, capítulo 38, de versículo 1. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, essa é a ordem de Deus para mim e para você hoje. Para eu e você analisar o que eu e você estamos fazendo de errado, que está desagradando o coração de Deus, e que eu e você venha retroceder, que eu e você venha refletir, para que o nosso Deus, na hora da nossa angústia, ele nos livra da mão daqueles que quer nos destruir, e que eles não dê eu e você na mão daqueles que quer envergonhar eu e você por conta do nosso pecado, por conta da nossa desobediência. Porque quando eu e você ouve a palavra de Deus e obedece e coloca em prática, quando nossos inimigos se levantar contra a nossa vida, o nosso Deus nos defende. O nosso Deus, ele nos livra, ele nos guarda. Amém? Então vamos dar início à nossa campanha. O título da live tem a ver com a revelação de ontem. A campanha, o capítulo de hoje tem a ver com a revelação. E também a palavra de hoje tem a ver com a revelação. Porque uma coisa leva a outra. Uma coisa resolve a outra. Todos os três têm a ver com traições e Deus nos livrar dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. E aqui ele vai dizer o que eu e você tem que fazer para obter vitórias e livramento de Deus. Amém? Então pegue sua Bíblia. Primeiro eu vou ler o capítulo, a campanha, depois eu continuo na explicação e entrego a revelação. Amém, em nome de Jesus? Abraão nega que Sara é sua mulher. Ó, o que foi que eu falei? Traição. Não foi? Eu botei traição. Aí, o motivo da traição, que é a desobediência. E o capítulo, que é a traição que foi feita. Amém, em nome de Jesus? E Deus me mostrou em visão uma traição. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com marido. Mas Abimeleque ainda não se
tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã. E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus: em sonhos bem sei, eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isto te não permite tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não a se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chegou a todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizestes e em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim o meu reino, tomando pecado. Tamanho pecado. Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer-lhes tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não tinha da minha mãe. E veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo o lugar ao que viemos dizer a mim, e eu e meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vaca, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão muitas moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E aí aqui encerra o 20º capítulo do livro de Gênesis, do 20 dias da nossa campanha. E aí o capítulo tem 18 versículos. Aqui, se você olhar, olha só. Se você for estudar a Bíblia, você fica até meio perturbado, né? Olha só, Abraão mentiu no capítulo aí, não sei se foi 18, 19.
para Faraó, né? Diz que era irmão de Sara. Aí Faraó casou com Sara, que no caso eu acho que era Saraia. Era Saraia ainda, né? Nem lembro. Já li e passou para trás, né? A gente tem que estudar para poder ficar na nossa mente, mas só ler não é o suficiente. Mas o que foi que Deus fez com o Faraó que eu memorizei? Deus castigou o Faraó com praga, com peste, com enfermidade, para Faraó devolver Sarai para Abraão, que eu acho que era Abraão, né? Mas pincela aí, volta aí para você ter certeza. Eu não vou voltar para não perder tempo. Mas olha só, já aqui no capítulo 20, Abraão permaneceu, repetiu a mesma mentira. Pela segunda vez, Abraão, né, disse que Sara era irmã dele para Abimeleque. Aqui já foi outro rei, que é Abimeleque. Né? Outro Abimeleque. Outro varão, né? Só que com Abimeleque, Deus fez diferente. Com Faraó, Deus não falou nada. Deixou a mentira. Mas já com Abimeleque, Deus revelou. Não casa com essa mulher porque ela é casada. Porque se você casar, eu lhe mato. Se você tocar nela, eu lhe mato. Olha só. Vamos ver, deixa eu ver se eu acho aqui. Agora Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogai por ti, para que vivas. Porém, se não lhes restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Aqui foi quando Deus disse que ele ia morrer. Deus, porém, veio a Abimeleque com sonhos de noite, que é o versículo 3. E disse-lhe, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Você viu aí? Então, Deus apareceu em sonho e disse, não é para você ficar com aquela mulher, porque senão você vai morrer. E havendo Abraão dito a Sarai, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Mas, no momento que ele pegou Sara, no versículo 3, diz que Deus revelou para ele, seu castigo vai ser de morte, porque você pegou a mulher do outro. Devolva, restitui, para que eu não venha lhe matar e eu não venha tomar tudo que é teu. Foi a ordem de Deus para Abimeleque. Mas olha só, no passado era normal. Você viu que Ló teve filho com a própria filha? Você viu que as duas filhas de Ló teve filho do pai? Só que Ló não estava bom. Ló estava embriagado. E foi as próprias filhas de propósito que fez isso com o próprio pai, dizendo que era para aumentar a semente na terra, já que só tinha eles três. Só tinha restado eles três, pai e duas filhas. E a mulher de Ló, porque olhou para o pecado, voltou, retrocedeu, lembrou das coisas do passado, onde Deus tinha destruído Sodoma e Gomorra, por culpa da desobediência, por culpa do pecado, das blasfêmias. Ela sentiu saudade daquela vida. Porque você vai ver em outros livros dizendo que ela sentiu saudade de outras vidas. Daquela vida. Então, por isso que Deus, começou a congelar o olho dela. Você pode olhar o filme, se você assistir, que começa o olho dela,
só em Deus congelar o olho dela, já mostra que ele disse, não olha para trás, não lembra das coisas passadas, eis que te faço coisas novas. É aquele versículo. Mas ela olhou para trás, e quando ela olhou para trás, ela olhou, ela olhou com desejo de voltar, dizendo, oh meu Deus, vou perder tudo isso. Já estava tão acostumada naquela cidade, nas coisas, e eu vou deixar tudo isso, eu vou sentir falta. Deus disse, pois aqui, ó. Aí começou a congelar, do olho para os pés. Deus poderia congelar a cabeça dela primeiro, os braços, os pés, mas não, foi do olho. Aí, você refletindo, dá para você entender que o olhar dela foi com um olhar de desejo, saudade, querendo voltar para aquela terra. E que não era para Deus ter destruído, porque ela gostava daquilo, era bom para ela. Então, vamos observar do que nós estamos gostando, dos pecados que nós estamos praticando, e estamos gostando, porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão não. Irmã Tassiana Moura, Pastor Jesus, minha amada, seja bem-vinda para a glória de Deus. Então, para Deus não existe pecadinho e pecadão não, é um pecado só. E quando Deus dá uma ordem, quando eu e você não cumpre, ele não vem negócio de pesar em balança, não. Ele vem na ordem que ele deu. Agora, se ele vê que você não entendeu a ordem, aí ele faz você entender. Ele vai te mostrando. Agora, enquanto ele vê inocência em você na ordem, ele tem misericórdia de você. Mas quando ele vê que você não obedece porque você não quer, por algum motivo, aí, meu amor, Deus te obriga a obedecer a ordem dele. Porque a ordem de Deus é a que prevalece na minha vida e na tua vida. Seja para punir, seja para dar vitória, seja para livrar, seja para abençoar. A ordem de Deus é uma só. Então, Abraão, ele não mentiu que ele era irmão de Sara. Porque na época deles, naquela época, era normal irmão casar com irmã. Era normal primo casar com prima. Pai ter filho com filha. Era normal. E aí, Abraão era irmão de Sara. Só que de pais iguais, mas mães diferentes. O pai era igual, mas a mãe era diferente. Se você ler aqui, ó. Quando diz aqui, ó. Deixa eu lhe confirmar aqui e lhe dizer o número do versículo. Que diz que o pai é diferente. De pai e mães diferentes, ó. Ó. Na verdade, é ela também minha irmã. Versículo 12. E na verdade... E é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Na realidade, na verdade, Abraão ele não mentiu. Quando ele disse para Faraó e Abimeleque que Sara era irmã dele. Ele não mentiu, só que era irmã apenas de pai. Mas hoje, na nossa vida hoje, na nova mudança da lei e do entendimento, hoje você não pode casar com uma irmã que seja de outro pai ou que seja só de outra mãe, porque é pecado para Deus. É pecado. Você não pode casar com irmã, filha do seu pai e de outra mãe, ou filha da sua mãe e de outro pai. Não pode. Hoje,
com os ensinamentos de hoje que eu e você aprendeu, nós aprendemos que isso é pecado. Vai contra a lei de Deus. Mas naquela época era permitido, era normal. Irmão Francisco Carlos, seja bem-vindo, Pai do Seu Jesus, em nome de Jesus. Obrigada por deixar eu entrar na tua casa, para a glória de Deus. Eu já te expliquei um pouquinho do capítulo, né? E aí, se você quiser aprender mais, mergulha aí nessa leitura. Pesquisa outros livros, pesquisa dicionário. Se você tiver dúvida de algum nome e você quer saber o significado, então você pesquisa mais. E aí, o que é essa palavra de Isaías? Põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. E o que é que essa palavra de Isaías tem a ver com o capítulo 20 de Gênesis? Responde esse versículo aqui, ó. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com marido. E aí é Deus dizendo: põe a tua casa em ordem. Eu tô te dizendo que ela é casada. Eu tô te falando que ela tem marido. Tu devolve ela pro marido dela. Aí, quando é que Deus toca? Quando é que Deus toca para responder esse versículo? Morrerás e não viverás, se desobedecer Deus. Se obedecer Deus, viverás. Se desobedecer, morrerás. Então, no 3, Deus disse: ela é casada, devolva. Mas no 7, no versículo 7 do capítulo 20, Deus diz assim: agora, pois, restituí a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Então, Deus é a prova que Deus nos dá chance de nós se arrepender. Deus nos dá tempo de nós retroceder, de nós escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Cabe eu e você pôr em prática. E aí, ontem, antes de eu dormir, eu disse assim: paizinho, me dá uma visão igual o capítulo 20 de Gênesis, para eu explicar com base à tua visão. Aí a pessoa diz: interessante, é muita sabedoria. Não, eu pedi a Deus. É sabedoria dada por Deus, sim. Mas eu pedi a Deus: Pai, me dá uma visão com base no capítulo 20 de Gênesis, para eu explicar o capítulo com base na visão do que o Senhor me mostrou. Então, por isso que eu e você tem que observar o que nós estamos fazendo, o que nós vamos fazer, onde nós estamos tocando, onde nós estamos indo e o que nós vamos fazer para que nós não venha a ser punido por Deus, para que eu e você não venha a ser castigado por Deus, porque meu amor, ele dá tempo de se arrepender, ele toca no coração, ele dá sonho, ele, como é que fala, meu Deus? Eu quero falar uma palavra que resume tudo. Perdão, mas irmão, que eu botei, tá com muito dia que eu não botei brilho de cacau, e agora eu botei, aí tá tirando a capelinha, o ressecado dos meus lábios, porque eu não uso batom. Aí eu tô sentindo aqui a capinha branca saindo, e aí tá me incomodando. Amém? Como eu não uso batom, meus lábios ressecam. Aí quando eu boto o brilho, ele tira toda aquela capinha branca para lubrificar e hidratar. Então, perdão aí, amém? Eu quero dizer uma palavra que responde tudo, que resume tudo. Então, antes de eu e você pecar, Deus nos dá a chance de eu e você retroceder. Deus nos revela, Deus mostra para nós, Deus nos dá a chance de eu e você se arrepender. Deus nos dá a oportunidade. É a oportunidade que eu queria chamar. Fica mais fácil para você entender.
que não é uma palavra tão difícil. Deus dá oportunidades antes de acontecer para eu e você. Nós só não tem que perder isso, essas oportunidades que ele nos dá, essa chance que ele nos dá. Amém? Então, que você fique aí com essa palavra e vou ler o Salmo 7 e depois entregar a revelação e você vai ver que tem tudo a ver com tudo isso que eu falei. É o resumo. Foi a história que Deus me mostrou para eu falar aqui para vocês. Amém? Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Pronto, Deus nos incomoda. Era a palavra que eu queria dizer para nós não pecar. Deus nos incomoda antes de nós pecar. Deus nos incomoda antes de nós aceitar o pratinho do diabo, para que nós não venha cair. Agora, quando eu e você não obedece, aí nós pagamos a pena do sacrifício pela desobediência. Mas primeiro ele nos incomoda, ele faz nós ver que é errado aquilo, que é nos dando a chance de escolher. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como um leão despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Aleluia. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, pois estabeleça-se, ó justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e pôr em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalho e produzirá mentira. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E a revelação que eu vou contar agora tem a ver com esse versículo do Salmo, ó. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Então, a visão de ontem tem a ver com o versículo quando Abraão disse que era irmã para entregar para Abimeleque, e tem a ver quando Deus mandou Abimeleque devolver a mulher alheia. Então, a visão tem a ver com isso. E também tem a ver com o primeiro número do Salmo 7, que é nós pedindo a Deus para nos livrar dos nossos inimigos, para que ele não nos mate, né? E a palavra de Isaías, que é põe tua casa em ordem, é Deus dizendo, se você me obedecer, você vai viver, mas se você me desobedecer, você vai morrer.
E aí, nesse processo todinho, ele nos dá chance de nós voltar atrás, de nós se arrepender. E aí eu vou contar a visão. Ontem foram duas perguntas que eu disse para Deus. Eu disse, Deus, me diz quem foi o culpado de tudo isso que aconteceu na minha casa lá e na minha casa aqui. Deus, me diz quem foi o culpado dessas bruxaria, dessas feitiçaria enterrado no meu chão e colocado nas minhas paredes. Eu pedi isso para Deus. Mas por que eu pedi isso para Deus? Porque eu estava julgando. Eu tava duvidando do meu sobrinho João, do predeiro Rodrigo e de outras pessoas. E eu estava dizendo, Deus, me mostra quem foi o culpado. Davi, meu sobrinho, e Zé, meu irmão, ou seja, os que veio aqui na minha construção. E os mesmos que veio aqui na minha construção foram os mesmos que foi na outra construção com o ex-marido. Os mesmos que tiveram acesso a essa construção foi os mesmos que tiveram acesso à construção com o ex-marido. Só que eu não era evangélica, eu era católica. Eu não sabia que existia dom de visão, dom de revelação. Deus apenas me incomodava. Deus apenas me mostrava pela minha intuição. Mas como eu não tinha dom, como a minha visão estava tampada, como eu não entendia essa questão espiritual de demônio e anjo, então eu não entendia as visões que Deus me mostrava. E ele me mostrava e eu não entendia. Porque quando eu estava construindo minha casa, Deus me mostrou traição. Quando eu estava construindo essa, Deus me mostrou traição. Quando eu estava construindo a outra com o ex-marido, Deus mostrou traição. Eu contava as visões para ele. Eu só não entendia o significado, porque eu não entendia o que é dom de visão, de revelação. Se ele entendia, ele não me dizia, porque ele já tinha frequentado igreja de católico, de crente. Ele já tinha frequentado igreja de crente. Ele é de crente desviado. Então, se ele sabia que eu tinha dom de visão, ele não me disse. Ele fingiu que não sabia, né? Mas eu vou contar a visão. Então, foram as duas perguntas que eu perguntei a Deus. Deus, quem é o culpado por esses brilhos, por esses pó de pemba, por essas terras de cemitério, por essas coisas diabólicas que foi colocada nas minhas duas construções, a com o ex-marido e agora com meu filho. Mas também eu disse, paizinho, que o Senhor também me dê uma visão com base no versículo 20 de Gênesis, para eu saber o que falar amanhã. Então foi as duas perguntas que eu disse para Deus, orei, entreguei e fui dormir. Aí Deus me mostrou a visão. Eu, dentro da minha casa, e aí Deus me mostrou o poste. O poste. Deus me mostrou um poste. Só que eu não sei se era a minha casa aqui ou se era a outra lá. Mas por quê? Porque a outra lá tinha um poste perto da minha calçada de luz. E essa daqui também tem um poste perto. Então, por isso que eu não sei qual é as casas. Essa daqui tem chão de cimento. A outra tem chão de cimento. Então, Deus só me fez ver o chão do cimento. Essa daqui tem, a outra tinha. Essa daqui eu não botei cerâmica. Quando eu saí da outra, eu também não tinha colocado cerâmica. Se tem lá agora, não foi colocado comigo. Já foi colocado com a outra mulher que entrou lá. Então, mas tinha poste na outra e tem poste nessa. Não é? E aí Deus me mostrou eu dentro, como se fosse na sala da minha casa. E aí Deus me fez saber que o meu primo chamado Francélio, que foi a mesma pessoa que rebocou minha casa, Francélio rebocou minha casa, botou o ajudante Rodrigo.
Que o pai do meu filho disse, já que tu não vai me ajudar, eu vou parar por aqui. E vou pagar para fazer agora o restante. Já que falta só rebocar. Aí ele pagou o predeiro e o ajudante. Então, o predeiro foi Francélio, meu primo. O ajudante foi Rodrigo. E eu pedi para minha irmã Ceissa me dar um predeiro bom. Porque eu não conhecia. E ela me indicou o Francélio, que fazia trabalho na casa dela. Minha irmã Ceissa. Então, contratei ele sendo meu primo. Contratei ele. Então, ele contratou o Rodrigo. Aí, o predeiro da minha casa daqui foi João, meu sobrinho. João, meu sobrinho, contratou 2 ajudantes. Davi, meu sobrinho, o sobrinho dele, e Rodrigo, o mesmo da minha construção antiga. Mas Rodrigo, quem contratou foi eu. Por que que eu contratei Rodrigo? Porque Davi não pôde mais trabalhar por conta da escola, se eu não me engano. E, como eu já conheci o trabalho de Rodrigo, independente de separação de ex-marido, eu não tinha nada a ver com ele. O importante é que o trabalho dele era bom. Eu gostei do trabalho dele, porque eu parei de trabalhar porque eu estava grávida. Mas todo dia eu ia lá na minha construção. Eu via lá o trabalho. Então, eu vi que Rodrigo era um bom ajudante. Então, eu disse, João, vou chamar Rodrigo para vir contigo. Vou perguntar a ele. Meu irmão era amigo dele. Eu não tinha contato dele. Meu irmão Zezinho tinha o contato dele. Eu disse, Zezinho, me dá o contato de Rodrigo que eu estou precisando dele. Estou precisando do trabalho dele e ele é bom. Aí, me deu. Contratei. Amém. Mas ontem à noite, para não julgar João, Rodrigo, Davi, o mundo inteiro, eu perguntei a Deus quem foi o culpado de tudo, de toda essa ação diabólica que aconteceu nas minhas casas. Para eu perder uma e a outra o cão querer me tirar. Porque tem uma égua desgraçada que tenta me tirar da minha casa todo dia. Mas ela vai morrer. Ela vai morrer se ela não tirar esse demônio de implicância e de inveja da carcata dela. Deus já me mostrou e já mostrou para ela. Eu tenho certeza que Deus mostrou para ela em visão. Se Deus mostrou em visão para ela, ou usou a boca de alguém para ela, e Deus fez ela sentir no corpo dela que ela ia morrer, eu não tenho dúvida disso. Porque quando Deus mata, ele primeiro mostra para a pessoa se arrepender. Então eu não tenho dúvida. Ou Deus mostrou ela morta, igual mostrou para mim, ou Deus usou alguém para dizer, tu vai morrer se tu não parar de tocar naquela mulher. Deus vai te matar se tu não parar. Eu não tenho dúvida disso. Ou Deus mostrou para ela em visão, ou Deus usou a boca de alguém. Mas que Deus disse, que Deus já avisou ela, avisou. Porque Deus, antes dele agir, ele revela. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele foi lá e disse, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mandei os varões sondar, mandei os anjos sondar, se tudo aquilo que estava falando era verdade. Vou lá sondar, para ver se todos aqueles crimes, se toda aquela maldade que está fazendo Sodoma e Gomorra é verdade. Deus não destrói nada à toa não, meu amor. Primeiro Deus dá chance. Deus não acaba com nada da noite pro dia, não. Primeiro ele perdoa 70 vezes 7, antes dele agir. Aí Deus me mostrou, eu dentro da sala, Deus me fez saber que era dentro da sala. O chão de cimento, e eu vi esse meu primo Francélio em pé, perto do poste, olhando pro poste, para as energias e dizendo, tá muito escuro aqui, bota uma lâmpadazinha aqui. Tá muito escuro aqui, bota uma lâmpadazinha aqui. Tá muito escuro aqui. Bota uma lâmpadazinha aqui.
Aí pronto. Aí Deus me mostrou que tinha mais gente ao redor desse poste. Mas quem Deus me mostrou foi só o Francélio, meu primo, que foi o predeiro da minha construção lá com o pai do meu filho. Onde aconteceu um monte de coisa lá. Deus me deu um monte de livramento para eu e meu filho não morrer, eu não ficar com depressão, eu não ficar doida, eu não perder meu filho. Então, Deus me mostrou ele em pé, aí ele dizendo assim para outras pessoas, homens, era homens. Deus não me fez saber que tinha nenhuma mulher, Deus me fez saber que era homens. Aí disse assim, tá muito escuro esse poste, vamos botar uma luzinha aqui. Só que Deus não me fez saber o porquê ele queria botar a luz naquele poste. Se era pro meu bem ou se era pro meu mal. Mas a pergunta que eu fiz a Deus, quem é o culpado pelo meu sofrimento? Quem foi o culpado pela minha dor? Quem foi o culpado pelos meus prejuízos financeiros? Quem foi o culpado pelos roubos? Quem foi o culpado pelas traições? Quem foi o culpado para minha prova ser tão árdua, se eu sei que eu não mereço isso? Se eu tô vendo bandido, assassino, não tá sofrendo. Traficante, não tá sofrendo. E eu que não mereço, que não tô fazendo, nem matando, nem roubando, nem traficando, eu tô passando por tudo isso. Como se eu tivesse fazendo o pior crime do mundo, matando, roubando e traficando. Então, eu perguntei para Deus o porquê, quem é o culpado. Eu não disse que foi Deus o culpado, não. Eu já lhe disse que eu não culpo Deus. Eu já lhe disse que eu não culpo Deus e que eu não faço pergunta para Deus que não seja necessária. Eu não fui dizer, ô Deus, por que o Senhor me castigou? Ô Deus, por que eu estou sofrendo? Ô Deus, por que a luta está tão dolorosa se eu não estou pecando? Não. A minha pergunta para Deus foi, quem foi o culpado por essa luta na minha vida? Aí ele mostrou, Francélio, o meu primo. E aí eu entendi o porquê que na minha separação do divórcio, ele estava lá do lado do meu ex-marido como testemunha contra a minha vida. A favor do meu ex-marido e contra a minha vida. Se ele mesmo viu eu trabalhando lá. Aí eu entendi o porquê que eu disse pro meu ex-marido, vou construir a casa na laje, você fica com sua mulher embaixo e eu fico com meu filho em cima. E aí nós bota no documento que você não pode vender essa casa e nem eu posso vender essa casa. Que é minha e do meu filho enquanto eu estiver viva e é sua enquanto você estiver vivo. Mas quando eu e você morrer, quem ficar vivo é quem toma posse da casa. Foi o acordo que eu fiz com ele. Para nós viver bem e criar o nosso filho bem. E eu pensei de estar lá perto dele e Daniel só descer a escada e ir para casa dele. E ele aceitou. E ele disse, tá bom. Pode botar o material lá que eu lhe ajudo a fazer. Ele disse desse jeito. Pode botar o material lá que eu lhe ajudo a fazer. E eu, tá bom. Ele só exigiu eu botar o material. Ele disse, pode botar o material lá que eu faço lá para você. Eu disse, tá bom. Aí eu tinha 5.000 na minha conta. Então, eu tinha 5.000 por quê? Porque tava com 3 meses que eu tinha vendido um terreno que eu comprei em 2014. Aí eu vendi esse terreno. E esses 5.000 era desse terreno que eu vendi em 2014. Que eu comprei ele em 2014. Antes do meu ex-marido. Então, dessa venda desse terreno, que eu comprei esse terreno aqui, sobrou 5.000.
E aí, desses 5 mil, dava para eu comprar o material e ele ia construir a casa lá em cima para mim. Então, eu passei esse acordo para ele, ele aceitou. Ele aceitou. E aí eu disse, pô, manda aí a nota do material. Eu só não vou mostrar o que ele escreveu, porque eu tô guardando até hoje. Porque se eu precisar disso, tá lá. Se eu precisar da letra dele, escrevendo o material para essa casa na laje, eu provando que eu fiz de tudo para fazer um acordo, mesmo eu perdendo, tá a letra dele. Aí eu disse assim, pois escreve no papel o material, porque amanhã mesmo eu vou comprar e vou mandar botar aí em cima, para você começar. E aí eu vou lhe ajudar se precisar. Ele disse, tá bom. Ele mandou o papel pelo meu irmão domingo, se eu não me engano. Ou ele mesmo me entregou quando ele foi lá, porque era na época que nós ainda tinha uma amizade, que ele ia pegar meu filho, levava para lá, né? Eu creio que ele mesmo entregou o papel. Olha o papel do material lá, que dá para tu fazer a casa igualzinha aquela lá de baixo. Da mesma altura, do mesmo jeito, a mesma quantidade de cômodo. Tá aí esse material. O mesmo material que eu gastei na casa de baixo é o mesmo que tu vai precisar para a casa de cima. Peguei o material, fui lá na loja pesquisar o valor. E era sobrar material. Por que ia sobrar material? Porque já tinha um piso na laje de cimento. Já tinha muita coisa que ele não contou. Porque a casa de baixo, foi nós que botamos o piso, gastou cimento. Mas na casa de cima, não precisava fazer mais piso, porque já tinha a laje. Então, os 5 mil ia era comprar o material e ainda ia sobrar. Entende? Aí o que acontece? Depois, ele simplesmente, na hora da audiência, que já estava tudo combinado com a advogada, que era para ela botar no papel, olha, senhor Antônio fica na casa de baixo, Mariana vai fazer a casa em cima, ele vai ajudar ela a construir, mas o material é ela que vai comprar. E nenhum dos dois pode vender essa casa. Pronto. Foi só o que eu exigi para a advogada. Que nem eu e ele podia vender a casa. E que se caso vendesse, seria um acordo eu e ele e do consentimento da vontade minha e dele. Mas que ele tinha que me comunicar antes de vender, porque eu tinha um documento. E eu tinha que comunicar ele antes de vender, porque eu tinha um documento. E nós tínhamos que fazer o acordo. E se caso ele não tivesse mais gostando daquela sociedade, que ele comprasse a minha parte ou que eu comprasse a parte dele. Mas que foi o acordo que eu botei. E ele aceitou e eu liguei para a advogada Tatiana. Tatiana, pode botar no papel que nós vamos só assinar, eu e ele. Já resolvemos aqui. Mas até agora eu não sei quem fez a cabeça dele. Se foi o Francélio, se foi a novinha que já estava tendo caso, ou se foi outra pessoa. Mas quando ele chegou lá, na audiência, ele disse que não aceitava aquele acordo. Onde rolou o processo. Em vez de resolver ali, morreu o assunto, o processo rolou. Aí foi onde começaram a querer me matar. Aí a pergunta é, quem fez a cabeça dele para não aceitar o acordo? Foi quem planejou me matar? Ou a novinha fez a cabeça dele? Porque ela jogou o pó de pemba com eu dentro da minha casa e o pensamento dela era a minha casa, porque alguém botou ela lá. E ela fez a cabeça dele para não aceitar o acordo. E aí os dois planejaram me matar. De início eu pensei isso.
Mas por que eu tô acusando ela? Porque Deus me mostrou em visão, eu aqui nessa casa, que ela jogou pó de pemba, terra de cemitério, por trás da minha geladeira, na outra casa. E nessa casa aqui também. Deus me mostrou ela no quintal de uma professora Francisca. E ela é mãe de uma enfermeira chamada Ana Paula. Então, Deus me mostrou ela no quintal dessa mulher, jogando terra e pó de pemba por trás da minha geladeira. Mas Deus também me mostrou ela na casa do Genilson, com a filha dela, Maria Heloísa, jogando também terra de cemitério e pó de pemba no canto de trás da minha geladeira, já nessa casa aqui, na Várzea. E eu entreguei a revelação pro Genilson. Olha, Genilson, você não aceita essa menina chamada Irismar Oliveira dentro da sua casa me traindo. Porque se você botar essa menina dentro da sua casa me traindo, vai ser maldição para tua família. Porque Deus já tá te dizendo que não é para tu aceitar essa menina Irismar Oliveira com essa filha dela, Maria Heloísa, jogando coisa aqui na minha casa. Deus já tá te dizendo para tu não aceitar. Foi o que Deus fez com Abimeleque. Foi o que Deus fez com Abimeleque. Devolve a mulher de Abraão, senão tu morre e eu vou tomar tudo teu. E aí? Tem ou não tem a ver? Morrerás, põe a tua casa em ordem, Francélio. Foi a ordem de Deus para ele ontem. Põe a tua casa em ordem, Francélio, porque tu morrerás e tu não viverás. Qual é a casa em ordem de Francélio? Desfazer toda a mentira que ele fez no meu nome. Desfazer toda a bruxaria que ele fez na minha casa lá e na casa aqui, se é bruxaria. Porque Deus não me mostrou se foi coisa ruim, coisa boa. Ele só me fez sentir coisa ruim. Traição. Quando eu acordei, eu senti cheiro de bode perto da minha mãe. Como se fosse o próprio Francélio do lado da minha mãe. Entendeu? Deus me acordou dessa visão, sentindo cheiro de bode perto da minha mãe. Então você entendeu aí que Deus revela os seus antes de acontecer? Então, meu amor, se você tem desejo de pregar a palavra de Deus, obedeça a Ele. Pague o preço. Eu tô numa campanha de leitura 20 dias, tô numa campanha de louvor 20 dias, tô na campanha de oração de 20 dias, tô numa campanha de jejum 50 dias. Perdão aí. Eu tô numa campanha de 50 dias, 20 dias é hoje. Então, eu tô numa campanha de louvor. Só que eu só louvo se eu quiser. Eu só jejum se eu quiser. Eu só oro se eu quiser. O que eu prometi foi a leitura do capítulo e o salmo. Que era para ensinar pessoas que eu vejo sofrendo por conta de feitiçaria a aprender o mistério. É palavra que liberta. É leitura de Bíblia que desfaz bruxaria. Quer que Deus desfaz bruxaria na tua vida? Lê Bíblia. Quer que Deus desfaz maldição na tua vida? Lê Bíblia. Olha, procura um capítulo que fala desfazer maldição. Lê. Procura um capítulo que fala de casamento. Quer casamento? Lê. Procura um capítulo que fala de livrar de morte. Lê o capítulo. Procura um capítulo que fala que vai dar uma casa, um carro. Lê o capítulo. Procura um capítulo que Deus vai dar cura de câncer, de enfermidade. Lê o capítulo. Procura um capítulo que Deus abomina feitiçaria. Se tiver feitiçaria na tua vida, Deus desfaz. Quer que eu te diga um capítulo? 22, 23, 21, 22 de Apocalipse. É o que desfaz bruxaria.
Porque Deus diz lá, eu não estou com feiticeiros. Se Deus não está com feiticeiros, se você fazer campanha em Apocalipse, se você fazer campanha nesse livro de Apocalipse, nesse capítulo 22, 21, 22 de Apocalipse, vou até confirmar aqui, que eu fiquei em dúvida se é 22, 23. Então, se você quer que Deus desfaz bruxaria na tua vida, faz campanha no capítulo do livro de Apocalipse. Ó aqui, ó, Apocalipse 21 e 22. Quer que Deus desfaz bruxaria na tua vida? Faz campanha. 3 dias de jejum, 3 dias de louvor, 3 dias de oração, 3 dias lendo esses 2 capítulos aqui, ó. 21 de Apocalipse e 22 de Apocalipse. E olha o principal, onde Deus vai desfazer a bruxaria. Ó. Está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio, o meio. A quem tiver sede, a quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Deus é maior do que o bruxo. Deus é maior do que o diabo. E ó, no 8 ele diz, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos tímidos, e aos funicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo, enxofre, e que é a segunda morte. Deus desfaz bruxaria, porque ele não está com feiticeiro. Deixa eu te provar aqui no versículo, deixa eu te provar no capítulo 22 de Apocalipse. Ó, lá no versículo 13 do capítulo 22 de Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Não tem nada mais poderoso do que Deus. Ele desfaz bruxaria, ele pega macumbeiro, ele pega feiticeiro, ele pega inimigo, ele pega faraó, ele pega o que tiver na tua frente e derruba e te dá a vitória. Ó, e olha aqui no 15 ele diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Te provei ou não te provei? Que essa palavra te liberta de tudo quanto é de ruim que tem na tua vida. Porque foi essa palavra que tirou tudo de ruim que tinha na minha vida. Que desfez toda a bruxaria que fizeram na minha vida. E foi essa palavra que desfez a mandinga de ontem, do meu primo Francélio. Agora Deus vai mandar sentença para ele, porque Deus sabe o porquê que ele mandou botar luz no poste que estava escuro. Se era lá na minha casa lá, ou se era nessa casa aqui. E aí o que fizeram no poste aqui da minha casa? Botaram câmera para me filmar. E era para filmar eu tirando a blusa e vendo meus peitos. E aí a câmera ia dar um print nos meus peitos, que era para essas pessoas criar um site de prostituição no meu nome e botar minha foto lá dos meus peitos e dizer que eu era rapariga para ganhar dinheiro às minhas custas. Onde essa macumbeira que vai morrer, ela me botou numa posição que era para as pombagiras vir me usar. E Deus me mostrou ela morta na mesma posição que Deus me fez saber que ela tirou uma foto minha. Ou seja, eu fui para casa da minha mãe, alguém entrou no meu quarto eu dormindo e tirou uma foto dormindo e deu para ela, na posição que eu durmo. Alguém foi na casa da minha irmã, tirou uma foto eu dormindo e mandou para ela eu dormindo. Alguém fez isso. Mas só que eu já era evangélica, porque na posição que ela levou minha foto eu dormindo pro pai de santo, eu já era evangélica. Por que eu já era evangélica? Porque Deus me mostrou que eu estava num vestidinho meio rosa, goiaba,
com as bolonas preta e ele tinha um babadozinho aqui e um babadozinho aqui. Onde a minha irmã pediu para trocar esse vestido porque amou e eu disse que não, que eu tinha amado também. Que se um dia eu visse um igual, eu comprava para ela e dava de presente. Mas aquele ali eu não ia dar não, porque eu também tinha amado. E na época eu tinha comprado ele por R$70. Lá numa loja, na Rua da Caixa Econômica. Então você entendeu? Aí tiraram foto de eu nesse vestido, só que sem calcinha. Na foto eu estava sem calcinha. Só que a vagina não era minha, era da minha irmã Judite. Então isso mostra que ela foi quem tirou minha foto eu dormindo e mandou para a macumbeira, combinou com ela, só que deu a vagina dela para fazer a ação diabólica. Problema de quem vendeu sua própria alma para Satanás. Problema. Viu? Deus vai pegar o culpado e o inocente. Mas, na visão, Deus me fez saber que era para mostrar a vagina para Antônio Mendes. Ó aqui, ó. Ó aqui, tu disse que ela não é rapariga. Ó aqui a vagina dela aqui. Tu não conhece, não? Aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó o homem comendo aqui ela, ó. Tu não conhece, não, a vagina dela? Aí ele disse. Aí na visão ele ficou em pé olhando. E ele dizendo, aí mesmo não, que não é a vagina dela. Aí mesmo não, que não é a vagina dela. Qual é o marido que não conhece a parte íntima de sua esposa? Qual é o marido que não conhece a parte íntima de sua esposa? Agora, problema dele, que caiu no laço do diabo. O problema dele que foi quem pediu a foto. Problema dele que foi quem pediu a foto. Judite, tira aí a foto da tua irmã deitada de lado. E manda aí pra mim. Que era pra ele mandar a pombagira pra mim usar eu dormindo. Problema dele. Problema dele se foi ele que pediu pra tirar foto pra minha irmã Judite e ela tirou. E ele pagou. Problema dele. Deus vai pegar um por um. Porque eu sou inocente. Eu sendo inocente é o que basta. Eu tendo convicção 100% que eu sou inocente e quando Deus se levantar, eu não vou morrer. Eu vou receber cura de todo mal que mandaram para mim. Eu vou receber providência por todo mal que eu passei calado esperando em Deus. Eu vou receber vitória, prêmios de Deus, presente, por eu passar todo o sofrimento com Deus, no pouco com Deus, esperando muito. E no muito ele vai me colocar. Porque eu tenho certeza disso. Agora, ó, tô pouco me importando com quem se levantou contra a minha vida. E com quem não tá nessa posição e nem quer. Porque tem que querer. Eu quero. Você quer? Se você quer, Deus tem poder de te ajudar. Independente do processo, suporta. Independente do sofrimento, suporta. Independente da luta, da peleja, da dificuldade, suporta o processo. Porque primeiro vem o processo, depois vem a vitória. Primeiro vem a dor, depois vem os presentes pela dor. É assim com Deus, meu amor. Com Deus é assim. Primeiro ele prova, limpa, purifica, consagra, liberta. Depois ele dá bênçãos materiais. Depois das bênçãos materiais, ele vem recolher para salvação. Mas antes dele vir recolher para salvação, se ele quiser te dar uma vida abundante, com abundância, ele te dá. Se for da vontade dele, não precisa se preocupar, porque no tempo dele, eu e você viverá e receberá a promessa de Deus. Hoje eu louvei, mãe se louvando, e eu botei lá 20 dias de sacrifício hoje, louvando. Mas teve outro louvor que eu disse lá, 50 dias de sacrifício. Agora, meu amor, se você quer cura para o seu filho, paga o preço. Não fica só esperando a oração dos outros, não. Não fica só montando na fé nos outros, não. Paga o seu preço também. Tira o que está errado dentro da tua casa.
Não adianta eu orar pela cura do teu filho e teu filho receber a cura e o espírito de enfermidade sair do teu filho e tu tá no pecado e aquele espírito sair do teu filho e quando tu pecar, aquele mesmo espírito vai voltar pro teu filho, só que ele chama mais dois. Só que ele chama mais outro. Vamos ali, coleguinha. Vamos ali, coleguinha. Aí se a enfermidade era dor de ouvido, ele chama agora pro olho, pro nariz, pra boca. Vamos lá, coleguinha. Leva mais dois. Aí se você tava sentindo dor no ouvido, agora você vai sentir dos dois. Se você tava sentindo dor agora só no ouvido, você vai sentir nos dentes. Quando ele chama o reforço. Por isso que as coisas de Deus é séria. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Porque a palavra dele é séria. Ninguém pode estar brincando de ser crente. Ninguém pode estar brincando de dar revelação. Amém? Então eu espero ter te ajudado aqui no direcionamento. Como você buscar Deus da forma correta e que vai agradar a Ele e que você vai ter livramento. Aí Deus me acordou com cheiro de bode perto da minha mãe. Orei para repreender o bode perto da minha mãe. Quando eu estava louvando, entregando o sacrifício de louvor para Deus e pegando o meu cabelo e fazendo a manutenção das minhas tranças, o cheiro do bode encostou perto de mim. Mas quando foi? Quando a pessoa abriu a porta da sua casa. Quando a pessoa abriu a porta da sua casa, Deus me fez eu sentir o cheiro do bode. Eu disse, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Pega teu bode, diabo. Pega tua desobediência, Satanás. E eu te repreendo da minha casa em nome de Jesus. Pronto? Eu repreendi da minha casa. Problema quem não quer a obediência na sua casa. Mas na minha casa eu tenho todo o direito de repreender, porque eu não quero. E problema quem se incomoda com a minha oração. E problema quem se incomoda com o meu sacrifício com Deus. E problema quem se incomoda com a minha intimidade com Deus, com a minha consagração com Deus. Problema. Mas eu não quero demônio dentro da minha casa. Quantas vezes Deus me mostrar ele, eu repreendo. E aí, glória a Deus, eu fui para a escola, fui em paz, voltei em paz. Mas quando eu cheguei na esquina, o homem passando, Deus disse, tá vendo aí? Tá vendo aí como é que o diabo trabalha? Já mandou passar cedo, que era para tu olhar. Aí se tu olhasse, agora tu olha à direita. Vê quem tá à direita. Não é quem passava informação para quem banda macumba para tu? Eu não já te mostrei falando de tu, passando informação? Olha aí, ó, quem tá, ó. Tá vendo tu olhar, que é para vir com os demônios de acusação, de manipulação, para trazer mais pessoas contra a tua vida. E olha só com quem tá perto. Com quem comeu o feijão consagrado a demônio para te roubar. Porque o feijão é para te matar. O feijão é para te roubar. O feijão é para te envergonhar. O feijão é para manipular pessoas contra a tua vida. E olha só com quem tá do lado. Com quem comeu o feijão consagrado a demônio no teu nome. E tu entregou o recado, olha. Te deram um feijão consagrado a demônio, tu vigia. Só que esse feijão é para me atingir. É para atingir eu e meu filho. Então tu vigia o que tu vai fazer. Aí eu imagino a pessoa, ó, vamos ver como a bichinha é sonsa, ó. Vamos ver como a bichinha não tá com 8 anos sem macho. Olha, ó, não pode passar um homem que ela olha, ó. Deus disse, não dá esse gostinho pro diabo, não. Que tu nunca olhou para ninguém com interesse a não ser expulsar o demônio da pessoa. Mas tu não olha, não. Tu não olha, mas não, que eu vou descer a espada em tudinho. Tu não olha, não, porque tu nunca olhou para ninguém desejando mal, nem cobiçando o que era dos outros e nem maquinando. Mas usaram o teu olhar para te trair com demônio de manipulação. Tu não dá esse gostinho pro diabo, tu não olha. Tu não olha. Independente se tu olhar, eu mostro o demônio. Independente se tu vê ou não, eu faço tu sentir o cheiro do demônio. Então não olha. Não olha que é pra tu não receber setada. Nem olhei. Fui deixar meu filho no portão e voltei. Então você entendeu?
Quando você tem o direcionamento de Deus, o diabo não te envergonha. Não te envergonha, não. Quem tenta te envergonhar dia e noite, volta envergonhado. Mas quem tenta te envergonhar, não envergonha. Confia nisso para tu ver. E depois tu volta nessa live e conta teu testemunho. Amém? E se eu mentir, tu conta também. Você mentiu. Aí eu te respondo lá com base o que Deus me mostrar na tua pergunta. Amém? Se caso não acontecer nada na tua vida, nesse decorrer de 50 dias, e se Deus não te mostrar nada, e se Deus não te livrar de alguma coisa, e se Ele não providenciar, se Ele não te libertar, tu pode voltar aqui e dizer, você tá mentindo, não aconteceu nada. Até você ateu, que assistir qualquer um dia dessa live, dos 50 dias, se não acontecer nada contigo, tu volta aqui e me diz. Volta aqui e me diz. Olha, aconteceu isso. Aí eu te dou o direcionamento. O porquê. Se aconteceu coisa ruim, eu te digo o porquê. Se aconteceu coisa boa, eu te digo o porquê. Vice-versa. Mas você não vai ficar sem o direcionamento de Deus, não. Amém, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigada por esse 20º dia da campanha. Louvos te dou, meu amor, que nesses 50 dias, meu amado, eu continuo louvando e que alguém comece a louvar e dizer que só o Senhor é Deus. Igual Miriam fez. Chegou lá do outro lado com a guerra de Faraó, mas ela disse que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Chegou lá do outro lado porque só o Senhor é Deus. Então, meu amado, que muitas pessoas também louvem o nome do Senhor nesses 50 dias dessa campanha. Que só o Senhor é Deus e que maior do que o Senhor não existe. Não existe. E que pode fazer todo arrumadinho, por mais que seja bem feito, por mais que seja profissional, por mais que seja de mestre, de especialista. Mas com o Senhor, ninguém faz nada profissional. Aos teus olhos, ninguém é mestre. Aos teus olhos, ninguém faz bem feito. Aos teus olhos, o Senhor esquadrilha tudo. Lá no profundo do abismo, no profundo do oceano, no profundo da alma, no profundo do coração, o Senhor esquadrilha. E não existe nada mais perfeito do que o teu agir, do que o teu esquadrilhar, do que a tua visão para ver o oculto, o profundo e o escondido e nos mostrar, como diz em Jeremias, capítulo 33:3, clama a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisa grande e firmes que tu não sabes. E que o Senhor joga por terra esse demônio que está do lado do beco da minha casa. Não está no meu beco, não, está do outro lado do muro. Esse demônio desse cremezinho verde passando na beirada da vagina, para deixar a Mariana louca, para deixar a Mariana no desespero. Mas porque essa pessoa foi lá no terreiro de Macumba, invocou a pombagira, deixou ela entrar dentro para compactuar com o meu corpo, para compartilhar com o meu corpo, para transmitir com o meu corpo, para fazer a multiplicação do corpo pro meu. Seja lá no prato de feijão, no prato do arroz, seja o que comeu, mas foi feito de propósito para conectar do corpo pro meu, da casa para minha. E eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Mas que o Senhor entra do outro lado desse muro, dessa tua espada de fogo, tira esse balde preto, cheio de roupa, lava essa roupa suja, lava esse corredor, limpa essa casa, purifica essa casa, consagra essa casa, liberta essa casa e eu profetizo cura, salvação, libertação nessa casa, nessa família, em nome de Jesus, e que o Senhor entra com o teu querer, com a tua vontade e não com a minha, para a glória de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado nessa casa, na minha casa ou qualquer outra casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então deixa seu tec-tec na telinha, compartilha essa live, curte, comenta. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te desejo o dobro em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa aí minhas olheiras,
mas é porque todo dia eu não durmo enquanto eu não bater meta. Ontem Satanás estava com tanta fúria nessas minhas metas que flopou, entrou um demônio no meu canal antes de eu receber meus 50 pontos lá do app preto. E eu fui dormir sem receber esses 50 pontos na minha carteira. E era para eu ter anotado o valor num papel, que era para me ver hoje de manhã se tinha aumentado, que era para me tirar dúvida se o cão desviou ou se foi apenas uma seta de inveja. E aí impediu de eu fazer essa finalização do meu pagamento. Mas eu entreguei tudo na mão do Senhor. Eu entreguei tudo na mão do Senhor. Mas o importante é que o que aconteceu lá no app preto, na hora de eu receber meus 50 pontos, pela quantidade de vídeo que foi me colocado na minha For You, para eu receber e transformar em converter em moeda, quando eu ia receber meu pagamento, o diabo entrou e eu mostrei pro meu filho. Eu disse, ó, Daniel, nós vamos dormir e eu não vou receber o pagamento. Mas é assim mesmo. Vou entregar na mão de Deus, vou dormir. Entreguei na mão de Deus e fui dormir. Mas Deus me faz saber que essas capetinhas que eu falei da live de ontem, das calças jeans, mas Deus vai mandar fogo nas pernas dela. Deus vai mandar fogo para destruir elas. Fogo santo de Deus. Porque o fogo de Sodoma e Gomorra foi de Deus. E o fogo das pernas delas para libertar elas dessas pombageiras é fogo de Deus. Fogo do Espírito Santo de Deus para libertar ela das pombageiras, roubadeira, multiplicadeira, compartilhadeira, matadeira, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então, meu olho não é de insônia, porque eu não tenho sonho, porque eu não tenho sono. Eu vivo dormindo, morrendo de sono. Às vezes o celular cai na cara do meu filho que ele chora, porque eu tô dormindo, trabalhando. Meu filho tá dormindo, eu trabalhando com o celular, eu durmo, o celular cai na cara do meu filho, chega e ele acorda chorando. Que o celular cai bem em cima do olho dele, às vezes. E ele acorda chorando. Então, eu não tô com demônio de insônia, não tô com consciência pesada, não tô com putaria com macho em rede social, em WhatsApp, não tô. Eu tô trabalhando, pedindo para Deus agir na minha vida financeira. Mais ainda. E não é pecado, não. É pecado eu roubar o dos outros. Mas eu pedir a Deus e pagar o preço para ele me dar, da vontade dele, não é pecado, não. Pecado é eu dar rasteira. Pecado é eu dar punhalada nos outros para ganhar. Pecado é eu tirar uma foto de alguém na rua, levar pro batuque e pedir para matar. Pecado é eu tirar uma foto que alguém pediu e eu tirar e envolver e mandar nas redes sociais, no PV. Isso é pecado. Apunhalar a confiança dos outros. Quando a pessoa não tá lá para se defender. Mas eu ficar até meia-noite, até completar minha meta, não é pecado não, viu? E eu tô pouco me importando com beleza física. E eu tô pouco me importando com olheira. Que se eu não tivesse me importando, eu estava dormindo. Eu estava abrindo mão das moedas para dormir. Eu tô pouco me importando com olheira. Pouco me importando. Amém? Em nome de Jesus. Então, um beijo no teu coração. E voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, para a glória de Deus. Amém, em nome de Jesus. Tchau.